Você já percebeu que sempre repete os mesmos erros, enfrenta as mesmas dificuldades ou atrai pessoas parecidas? Se isso acontece com você, é porque você está preso num padrão comportamental. Nesse vídeo, tá, eu vou te ensinar como identificar claramente alguns padrões que tem na tua vida e fazer com que você entenda por que que esses padrões acontecem. E o mais importante, tá? Eu quero te ensinar uma maneira de você tentar quebrar esses padrões, de você quebrar isso definitivamente e você mudar, tá? Resultados que venham a ter na tua vida. Para você que não me conhece, meu nome é Delfonso Carvalho, tá? Eu sou médico, tá? E trabalho, tá? Cuidando de mulheres com câncer de mama há muitos anos aqui no sul do Ceará. E assim, eu gosto muito de desenvolvimento humano, por isso que eu estou falando desse assunto para ti, tá? Então, é, voltando a falar sobre os padrões, eu quero te perguntar também, o que são padrões comportamentais? Como é que a gente pode definir isso? Padrão comportamental, tá, são comportamentos repetitivos. É quando você está lá no seu piloto automático. É quando você está tomando atitude de forma inconsciente. São coisas que vão acontecendo, tá? Diante de situações semelhantes e você vai repetindo coisas na tua vida o tempo todo. E essas repetições, tá? Muitas vezes elas podem estar atrasando a sua vida. Por exemplo, eu posso te dar um exemplo como pessoas que têm o tempo todo relacionamentos tóxicos. Ela só se aproxima de pessoa que faz mal a ela. A questão de indecisões ou de indecisão frequente que acontecem na tua vida. Outro exemplo é a questão da procrastinação. Tem pessoas que ficam o tempo todo procrastinando e ela não consegue progredir, não consegue mudar nada na sua vida. E aí, como saber, tá, que você está preso a um padrão? Como saber isso? Às vezes, assim, algumas pessoas emitem sinais claros sobre isso. Você pode perceber que e tem situações que elas estão o tempo todo se repetindo na sua vida. E essas situações geralmente elas podem ser semelhantes e estão sempre retornando e você sempre fazendo a mesma coisa e sempre deixando de progredir, sempre deixando de avançar. Então você às vezes se esforça para mudar, mas você continua obtendo o mesmo resultado, ou seja, o resultado tá ruim, um resultado que não te faz avançar. E aí, assim, o que, que pode acontecer logo após isso? Você pode sentir frustração ou uma sensação de estar andando em círculos. E isso vai te deixar mal. Muitas pessoas ficam muito mal por isso, por conta disso. Então, sempre atrair, tá, o mesmo perfil problemático, sempre atrair o mesmo resultado, tá, isso pode te deixar muito mal no teu dia a dia. Então, assim, eu quero te falar agora sobre as camadas. Então, assim, quais são as camadas, tá, que vão te dar resultados, que vão fazer você mudar do padrão. A primeira camada é a interrupção, a segunda, tá, camada é a dificuldade consciente e a terceira camada é a naturalização. Então, na interrupção, tá, que é a primeira camada, primeiro você reconhece, tá, e para mentalmente o comportamento. Então, olha só que você tem que reconhecer. Se você não reconhecer, tá, você não identificou essa primeira camada. A dificuldade consciente, então você começa a agir de forma diferente, tá, mas com muito esforço e também com muito desconforto. Então, assim, você precisa tanto de ter esforço e vai ter também o desconforto. Então, entenda só, a primeira camada vem a questão da interrupção, tá? Que você tem que reconhecer. A segunda camada é a dificuldade consciente, que você tem que tomar uma atitude, você tem que agir, tá? E tem, tá? Nessa tentativa de agir, você tem que fazer muito esforço e vai ter, consequentemente, o desconforto. E, tá, finalmente, o novo comportamento ele vai se tornar automático e natural. Isso vai acontecer de forma fácil? Geralmente não é fácil.
Isso vai depender de características da pessoa, isso vai depender, tá, da vontade que ela tá de mudar, de fazer essas mudanças na sua vida. Isso vai depender também, tá, do quanto isso é importante para você. Então, e claro, dessa persistência, tá, dessa resiliência que você é capaz de desenvolver na sua vida para que você possa tornar esse novo comportamento dentro do teu piloto automático. Então, assim, você quer parar com os relacionamentos abusivos, você tem que reconhecer isso, você tem que aprender a dizer não e estabelecer, tá, que você não deseja mais esse relacionamento abusivo e começar a selecionar somente os relacionamentos saudáveis que está lá na tua terceira camada, ou seja, na naturalização. E aí eu te pergunto também por que, tá, o mesmo problema, tá, precisa aparecer várias vezes. A repetição ela é necessária para você. Porque, assim, primeiro você tem que identificar claramente o problema. Tá? Em seguida, você tem que desenvolver suas habilidades. E essas habilidades, tá, elas devem ser necessárias para que ela possa desenvolver mudança na tua vida. E por último, é preciso que você valide, tá? Se realmente você superou o padrão e que exercite, que repita constantemente, para que você torne isso, tá, mais fácil de ser desenvolvido, para que você possa tornar isso dentro do teu piloto automático. Então, é muito importante, tá, você passar por todas essas camadas. E eu quero te perguntar também qual o perigo, tá, de tentar evitar um padrão em vez de enfrentá-lo. Então, quando você evita, tá, você está apenas adiando o problema. Você não adentra dentro da causa e você não resolve a causa. E assim, é necessário que você resolva a causa para que você possa ter mais resultados. Se você não enfrentar, tá, e se você não ultrapassar, tá, para essa outra camada, ou seja, para a camada superior, para a camada que te traz desenvolvimento, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, situações semelhantes, tá, elas vão continuar surgindo até você tomar coragem, enfrentá-las diretamente para que você possa dar o próximo passo, para que você possa seguir adiante e você possa ter mais resultados. Então, não adianta você evitar aquelas conversas difíceis em relacionamentos, tá? Não adianta você evitar os problemas na tua vida, porque você não vai chegar a lugar nenhum. E aí eu te pergunto também como você reduzir o impacto negativo enquanto, tá, muda um padrão, enquanto você muda um padrão. Como é que você pode reduzir esse impacto negativo enquanto você muda esse padrão? Uma coisa importante a se fazer é trocar situações graves por problemas menores, tá? Você também poder enfrentar o desafio de forma controlada e menos traumática. Então você vai está tentando dar um novo significado a coisas ruins que acontecem na tua vida, como bater um carro, tá? Ou outros problemas que possam vir aparecer na tua vida. Então, assim, você vai dar uma nova conotação, procurar dar uma conotação positiva, tá? Mesmo para as coisas ruins que possam estar acontecendo naquele momento da tua vida. E é assim, e qual o erro mais comum ao tentar mudar um padrão? Geralmente, gente, esperar que o problema simplesmente desapareça sem enfrentamento. Isso é um grande erro. E muitas pessoas fazem isso. Espero que você não seja uma dessas pessoas. Então, assim, é muito importante que quando isso aconteça, você tente ficar com seu foco maior no porquê, tá? Em vez de estar compreendendo para que, tá, o padrão existe. Então, vá lá encontrar o seu porquê para que você possa estar mudando completamente essa situação. Então, por exemplo, você esperar que uma dívida desapareça sozinha em vez de aprender a administrá-la. Tá? Isso não vai acontecer, gente. A dívida não vai desaparecer sozinha. Você tem que ir lá, tá, tomar atitude. Você tem que agir para que ela possa tá desaparecendo. Ela não desaparece sozinha.
Então, por que tá, os padrões eles voltam, mesmo quando achamos que nós já os superamos? Isso acontece porque mudanças de contextos ou novas situações elas podem reativar antigos padrões. E isso é muito comum acontecer na vida de todos nós. Então é muito importante que você, tá, esteja mantendo o aprendizado com o novo comportamento. E que esse novo comportamento ele seja no nível consciente. E que ele depois passe para o nível inconsciente e assim ele entre no teu piloto automático. Então, isso é muito importante que você compreenda para que você possa mudar os seus resultados. E aí eu te pergunto também, como é que você lida, tá, com a frustração quando o padrão que você deseja, tá, ainda não mudou, tá? Ou seja, quando o padrão ainda continua o mesmo, tá? Como é que você lida com esse padrão, com essa frustração? Então é muito importante que você encare, tá, cada retorno, tá, ao padrão antigo, tá, como uma oportunidade de aprendizado. Ou seja, você tem que dar uma conotação positiva. Por quê? Porque você continuar reclamando ou tendo aquele padrão antigo, isso é muito ruim, tá, para a tua vida e você não consegue avançar em nada. Então é muito importante que você não se julgue, tá? Não esteja, tá? Você mesmo se autodestruindo, você destruindo o teu amor próprio. Isso não é bom, isso é muito ruim para a tua vida. Então aprenda a ressignificar e aprenda a dar uma conotação positiva para que você possa ter saídas mais inteligentes. Então, esteja o tempo todo, tá, procurando reconhecer quais são as dificuldades que você tem para que você possa passar conscientemente por esse problema de mudança na tua vida e assim você venha a ter os resultados que você deseja. E o segredo definitivo está para que você possa quebrar um padrão. Primeiro é a aceitação consciente da situação e tá indo em busca desse novo padrão. É necessário muita coragem, porque não é fácil, tá? Você está mudando um padrão ruim. Então você tem que ter coragem para enfrentar e mudar comportamentos. E, gente, algo fundamental, tá? Você tem que ser persistente, você tem que ser resiliente. E nessa persistência, nessa resiliência, tá? Você tornar um padrão bom é, uma coisa constante na tua vida, tá? Que você possa ser teu próprio estimulador, que você possa ser aquela pessoa que esteja o tempo todo te impulsionando para que você possa atingir os resultados que você quer. Então, é muito importante que você lembre que mudar padrões comportamentais exige autoconhecimento e muita paciência, além de muita coragem. Então, não evite desafios assim, não coloque de lado nenhum problema, pois eles são as oportunidades muito valiosas para que você possa estar crescendo, tanto pessoal como profissionalmente. Então, conte, tá? Aqui para mim, nos comentários, qual padrão você está decidido a quebrar agora mesmo. E quero te dizer que eu vou estar sempre por aqui, tá? Para que nós possamos estar conversando um pouco mais. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e fica com Deus.